Olá, pessoal. Retomando a nossa aula, retomando o nosso curso de perícia judicial. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo trazido até agora para vocês. Infelizmente, muito artigo, muita legislação para a gente estudar, né? Mas não tem jeito. Para que você atue com segurança na área da perícia judicial, é importante que você conheça a legislação pertinente, né? Então, hoje nós estamos dando início à nossa aula 2 do módulo 4 e o tema é as situações de suspeição e impedimento do perito. Então, esses artigos trazidos hoje é muito importante para que você possa evitar que qualquer dessas situações ocorra na sua carreira de perito, tá? Então, esse é o tema da nossa aula. Vamos dar continuidade. Então, pessoal, as situações em que pode acarretar a suspeita do perito ou o impedimento dele em atuar na perícia judicial, ela está contida no capítulo 2 do novo Código de Processo Civil. Então, ali estão listadas todas as situações, tá? Vamos lá. Então, o artigo 144 do Código de Processo Civil, ele traz lá, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, nos seguintes casos. Eu vou vir aqui as situações. E você não vai entender muito porque eu trouxe esse artigo para um curso para peritos e peritas, né? Vai falar, nossa, a professora enlouqueceu, eu não sou juiz, não quero ser juiz, eu quero atuar na área da perícia judicial. Gente, mais à frente eu vou explicar o motivo disso, mas já posso adiantar para vocês o seguinte. O legislador, ele considerou todos os motivos de impedimento e suspensão do juízo as mesmas situações para o perito judicial, tá? Então, nós vamos discorrer sobre essas situações e algumas delas são somente para o juiz, mas a maioria dela é para o perito também, e eu vou deixar bem claro quando a situação for somente para o juiz, mas e situações em que é para o perito e para o juízo, já que o legislador ele comparou nesse artigo as duas funções. Por quê? Porque tanto o perito como o juízo eles têm que ser imparciais. Bem, então vamos lá. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, inciso 1, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Nessa situação aqui, você já pode analisar o seguinte: você, perito, se você vivenciou qualquer dessas situações, você está impedido de atuar como perito naquele processo, tá? Então, você prestou depoimento como testemunha naquele processo em que você foi nomeado para fazer a perícia, então você está impedido, você não pode. E eu vou explicar no final da aula como você vai comunicar isso ao juiz. Você não tem que esperar que os advogados da parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública venham arguir o seu impedimento. Você mesmo deve, de início, declarar, através de petição, o seu impedimento. Então, numa dessa, oficiou como perito, né, no caso, se foi o juízo. Então, se você, aqui no seu caso, perito, prestou depoimento como testemunha, você está impedido de ser perito naquele processo. Vamos adiante. Então, o inciso 2, ele é específico do juízo, né? Porque de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Quem profere decisão é exatamente somente o juízo. O inciso 3, quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim,
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Então, se uma dessas partes aqui estiver postulando naquele processo, né, você está impedido de atuar como perito. Então, você vai arguir, vai declarar esse ao juízo, vai peticionar o juízo comunicando esse impedimento. Continuando aqui, inciso 4º, quando for parte no processo, ele próprio, o perito, né, ou a perita, seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, gente, inclusive. Situação do inciso 4º. Também existe a condição de impedimento. Essa questão aqui de linha reta ou colateral até o terceiro grau, eu trouxe até um quadro explicativo para que vocês não tenham dúvida no momento em que você for atuar e aconteceu uma situação dessa. Vamos aqui analisar esse quadro. Então, pessoal, eu trouxe esse quadro comparativo aqui para que a gente possa entender o artigo que nós acabamos de estudar. Então, aqui nós temos os parentes consanguíneos, os parentes por afinidade ou afins. Alguns artigos falam parentes afins, que são exatamente os parentes por afinidade. Aqui, em linha reta ascendente, em linha reta descendente, quem está no primeiro grau, quem está no segundo grau e quem está no terceiro grau. Em linha colateral, desculpe, né? Em linha colateral, nós temos aqui o segundo grau, os irmãos, aqui o terceiro grau, tios e sobrinhos. Aqui nós temos nos parentes por afinidade, em linha reta ascendente, vem o primeiro grau, o segundo grau e o terceiro grau. E em linha reta descendente, estão aqui listados os parentes de primeiro grau, de segundo grau e de terceiro grau. Em linha colateral, em segundo grau estão os cunhados, né, irmãos do cônjuge ou companheiro, e em terceiro grau, tios e sobrinhos, então, do cônjuge ou companheiro. Então, é bom que vocês analisem todo esse quadro para que vocês, no momento de atuar na perícia no processo, como perito ou como perita, você analise lá se nenhuma dessas figuras aqui estarão como autor ou réu nos processos, ok? Então, vamos dar continuidade aos demais incisos do artigo. Então, no inciso 6º, nós temos a situação, quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregado de qualquer das partes, também está impedido de atuar como perito. Inciso 7º, em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Outra situação também. Imagina só que o legislador ele pensa em tudo, né? E aqui, tanto para o juiz como para o perito. Continuando, inciso 8º, o inciso 8º, desculpe, em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, aquilo que nós acabamos de falar, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Ocorreu essa situação, você estará impedido de atuar. Inciso 9º, quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Então, você também vivenciou, está vivenciando essa situação no momento em que foi nomeado para a perícia, você também tem que se dar por impedido, ok? Vamos continuar. O parágrafo 1º, ele é específico para o juiz, é uma situação só para o juiz, você, perito, não está incluído aqui. Mas o parágrafo 2º diz, é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Então, aqui
também para o juiz. O parágrafo 3º, o impedimento previsto no inciso 3º também se verifica no caso de mandato conferido a membro do escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Mais uma situação em que você deve analisar e também, se ocorrer num processo, você também não pode atuar, ok? O artigo 145, ele agora não fala mais sobre impedimento, ele fala sobre suspeição do juiz ou, a gente entende aí, também do perito judicial. Nós entendemos? Não, na verdade, o artigo da lei é que determina assim. E nós vamos ver adiante. Então, está suspeito se caso o juiz ou perito for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Está suspeito para atuar naquele processo. Inciso 2, que receber presente de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender à despesa do litígio. O impedimento, você vê agora que a suspeição, ela é mais subjetiva, né? O impedimento, ele é bem mais objetivo, fácil de provar. Eu posso, como advogada, pedir o impedimento do perito, dizendo, olha, ele é sogro da autora, então ele não vai ter imparcialidade, ele vai ser parcial, ele vai querer proteger o parente quando ele trouxer aos autos o seu laudo pericial. É muito fácil de provar, ele é irmão, né? Ele tem parentesco, ou todos aqueles outros motivos que são os do impedimento. Agora, a suspeição, ela é mais subjetiva. E você tem até que provar quando o advogado, o defensor ou o próprio Ministério Público, eles alegam motivo de suspeição, eles têm que provar, é mais complexo, porque eu tenho que provar que você é um amigo íntimo daquela parte, né? O que você recebeu presentes daquelas pessoas que estão envolvidas naquela demanda e que você está atuando como perito. Então, olha só como é bem mais subjetivo. Continuando, o inciso 3, ele diz, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora. Então, aquele que arguir que o perito está suspeito porque ele é credor do autor ou do réu. E aí, ele vai ter que provar isso também, né? E não só o perito, como seu cônjuge ou companheiro ou de parente deste em linha reta até o 3º grau, inclusive. Então, você tem que analisar isso tudo se acontecer quando você for pegar o seu processo para atuar e verificar essa situação, dar-se por impedido. Nós vamos trazer mais à frente o modelo de uma petição que você comunica essa situação ao juiz, ok? O inciso 4º, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Óbvio, se você é parcial, você tem interesse que o autor ou o réu tenha sucesso naquela sentença, você está impedido realmente de atuar como perito, porque assim como o juiz, o perito, ele está no mesmo, vamos botar na mesma linha, né, de imparcialidade. O juiz e o perito têm que ser extremamente imparciais. Se eles não forem imparciais, eles têm que se dar por suspeito ou por impedido. O parágrafo 1º diz, poderá o juiz, entende-se também perito, declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Então, não é que existe aí uma exigência, você vai fazer a sua petição, vai comunicar ao juízo que você não vai aceitar aquele encargo, mas não precisa detalhar o motivo. A própria lei te dá essa condição de você, olha, por foro íntimo eu não vou atuar, né? E o juiz já vai entender que em alguma situação desses artigos e incisos ocorreram em que você
está declinando daquela nomeação. Então, você pode usar o motivo foro íntimo, tá? Então, e o parágrafo 2º, ele diz assim, será ilegítima, tá? A alegação de suspensão quando houver sido provocado por quem alega. Ou seja, aquela pessoa que está alegando o motivo de suspensão em face do perito, ela que provocou. Então, é ilegítimo esse pedido, tá? É ilegítima essa situação. Ou, no inciso 2, diz, a parte que alega houver praticado o ato que signifique manifesta a aceitação do arguído. Então, outra situação também, né? O artigo 146, eu vou pular ele porque não interessa ao nosso curso. Então, pessoal, nós chegamos agora ao artigo que eu falei com você lá no início, em que os motivos de impedimento e suspensão se aplica igualmente ao juiz e ao perito. Olha só, artigo 148, aplicam-se os motivos de impedimento e de suspensão ao membro do Ministério Público, aos auxiliares de justiça, aos demais sujeitos imparciais do processo, ou seja, sujeitos imparciais igual a peritos, né? Então, e auxiliares da justiça, peritos também, né? Porque nós já estudamos que o perito, ele, conforme o legislador prevê no Código de Processo Civil mesmo, ele é um auxiliar da justiça. E ele também é um sujeito que tem a obrigação de ser imparcial naquela demanda. Então, por isso, esses são os motivos que tanto o juiz quanto você, perito ou perita, podem sofrer impedimento ou suspensão no processo que você vai atuar, ok? Dando continuidade. Então, pessoal, o parágrafo 1º do artigo 148, ele traz aqui o momento em que a parte interessada deve se manifestar nos autos, dizendo, olha, o perito que foi nomeado, ele é suspeito ou ele é impedido de atuar nesse processo. Então, diz assim, a parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspensão em petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos. Tá? Então, isso se chama um incidente, né, processual. Aquele advogado da parte, ele vai ter, o defensor, ou o Ministério Público, ele vai comunicar ao juiz, no momento correto, que aquele perito ele está suspeito ou ele está impedido de atuar naquela demanda. Né? Por exemplo, eu sou advogada do autor e eu sei muito bem que o perito nomeado ele é parente do réu. Então, óbvio que eu vou acreditar assim, não, esse perito ele não vai ser imparcial. Ele vai beneficiar o réu. Então, eu vou comunicar ao juízo que ele está impedido de atuar nesse processo, porque eu vou ser prejudicado, o meu cliente vai ser prejudicado. Ok? Então, na primeira oportunidade que me couber falar, eu tenho a obrigação de arguir exatamente esse impedimento ou a suspensão. O parágrafo 2º, o juiz mandará processar o incidente em separado. Incidente aqui é como se fosse vamos botar um recurso, embora não seja um recurso, eu vou falar isso um pouquinho mais adiante, mas é mais ou menos isso, tá? Então, parágrafo 2º, o juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspender o processo, ouvindo o perito no prazo de 15 dias e facultando a produção de prova. Então, o juiz não vai suspender o processo vai continuar, e ele vai chamar você perito, e vai falar, olha, você, afinal, é parente do réu, olha aqui, está aqui o autor alegando isso, venha se manifestar nos autos,
enfim, traga a sua manifestação, a sua defesa. É verdade ou é mentira? Aquela advogada louca lá do autor veio falar isso, então você é o seu momento de falar. Então você vai ser chamado, né, o juiz mandará processar, né, e ouvindo o arguido, né, no prazo de 15 dias. Tá? Continuando, aqui, o artigo 157 do Código do Processo Civil também, ele determina: o perito tem o dever de cumprir de ofício no prazo em que ele designar o juiz, empregando toda a sua diligência, podendo escusar-se do encargo, alegando um motivo legítimo. Então, aqui, olha, o artigo 157, ele dá a possibilidade de você, perito, se não aceitar aquele encargo, por aqueles motivos que nós trouxemos aqui agora, em que a legislação prevê, né, e que é um motivo legítimo. Então, isso não significa que o juízo vai lhe ver com maus olhos. Não, o seu motivo é legítimo, é legal, e você realmente agiu com coerência e imparcialidade no momento em que você não aceitou naquele encargo por um motivo legal, um motivo legítimo, certo? Isso, então, está aqui em previsão no Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. A escusa será apresentada no prazo de 15 dias, contado da intimação, da suspensão ou do impedimento superveniente sob pena de renúncia ao direito a alegá-la, né? Então, no prazo de 15 dias, você vai trazer os seus motivos, foi intimado para atuar naquele processo, tomou conhecimento do processo, verificou que realmente havia motivos de impedimento ou suspensão, ou suspeita, né, em seu desfavor. Então, tem lá um prazo de 15 dias para a manifestação, tá? Então, eu trouxe para vocês alguns julgados sobre o tema da aula de hoje. Tá? É bem importante que vocês fiquem muito atentos a essas decisões a nível de segundo grau, né? De instância de segundo grau, em que se analisa os recursos interpostos pelas partes, arguindo a suspensão ou impedimento do perito. E de que forma esses juízes, esses desembargadores, se manifestam, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o nosso primeiro julgado aqui. Ele é do TRT do Paraná, foi em 2010, cerceamento de defesa, nulidade processual, suspeição de perito judicial. Olha, porque a questão da nulidade processual, se for constatado que o perito ele agiu com, mesmo ele estando impedido, ele trabalhou naquele laudo pericial, ou ele estava suspeito e ele entregou e aceitou nomeação e realizou o seu trabalho, isso é motivo para uma nulidade processual. Tá? Se realmente o advogado, o defensor público, o Ministério Público comprovar, trouxer prova nos autos, o processo vai ser nulo. Aí vai ter que se começar tudo desde antes da perícia. Esse caso ele é trazido aqui nesse julgamento. A situação que ocorreu é a seguinte. Primeiro, o julgador, né, ele trouxe essa observação aqui. O perito judicial é profissional que goza de confiança do juízo por sua aptidão técnica e conduta ética. É o mínimo que se espera de um perito judicial, né? Então, o julgador, ele já inicia o parecer dele exatamente por aí, tá? Aí, continuando, olha, o fato aqui acontecido é porque a parte, ela questiona o fato desse perito ele desempenhar outras atividades, inclusive ele auxilia a parte como assistente técnico, enfim, em outros processos, não exatamente nesse.
Então, o julgador, ele traz aqui o fato do perito desempenhar outras atividades, inclusive auxiliando perícias como assistente técnico das partes em auto nos quais não tenha sido designado como perito, não macula a atividade dele e a confiança que lhe foi depositada, né? E nem tampouco se enquadra nas hipóteses de suspensão ou impedimento. Ou seja, o julgador aqui, ele realmente não foi convencido de que aquele perito ele estava suspenso ou impedido de atuar no processo. Então, não comprovada cabalmente a alegada parcialidade do perito, veja só, parcialidade. A parte estava alegando que o perito ele estava sendo parcial em favor da outra parte. Rejeita-se a declaração de nulidade processual por cerceamento de defesa em face de sua nomeação. Ou seja, a pessoa, aquela parte foi amplamente defendida e o perito não trouxe nenhum motivo para cercear a defesa do autor ou do réu, né? Então, aqui, a parte não conseguiu comprovar essa suspensão ou impedimento do perito judicial. Outro julgado, pessoal. Então, nesse outro julgado aqui, ele é do Tribunal de Justiça, Justiça Estadual, né? Do Paraná, foi um agravo de instrumento e aconteceu agora, recentemente, em março de 2016. Isso aqui é uma ementa, que é o julgado em fase de grau superior, né, instância superior, é uma ementa, é uma decisão que gera até uma jurisprudência. É bem interessante que vocês entrem no site dos tribunais e façam lá pesquisas sobre a sua área de perícia judicial. Vocês vão encontrar lá vários julgados referente à atuação do perito judicial, enfim, várias situações que acontecem durante essa nomeação e durante essa atuação e que os advogados das partes recorrem e chegam às instâncias superiores. Aqui é outro caso. Por exemplo, acorda os integrantes da Sexta Câmara Civil, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso. Ou seja, a parte que recorreu não teve sucesso. Por quê? Olha, agravo de instrumento, insurgência contra a decisão que rejeitou a exceção. A exceção vamos dizer, um recurso utilizado para se arguir suspensão ou impedimento do juízo, do perito ou daquelas outras partes que nós vimos no artigo, tá? Então, contra a decisão que rejeitou a exceção de suspensão do perito judicial, sempre alega o cerceamento de defesa, né? Sempre alega o cerceamento de defesa. Não ocorrência. Então, a pessoa realmente, esse julgado, a parte que recorreu não teve sucesso. Diz o julgador, provas valoradas de maneira racional e fundamentada pelo magistrado ACO. ACO significa juízo de primeiro grau. A ausência de comprovação da parcialidade do expert. A ausência de comprovação, vou até repetir, da parcialidade do perito. Eu já até falei com vocês que no judiciário utilizamos esse termo expert para nos referirmos ao perito. E o que estava acontecendo nesse processo? Um desentendimento entre o advogado da parte e o perito, que, na verdade, pelas provas trazidas aos autos, não caracterizava uma inimizade capital, né? Então, a parte arguiu exatamente que havia um desentendimento entre advogado e perito, e por isso arguiu a suspensão dele, né? Continuando no julgado, inexistência de provas sobre o interesse do profissional no julgamento da causa. Ou seja,
o perito, recurso conhecido e desprovido, né? O perito aqui, gente, ele não agiu com interesse em uma parte ou outra, ele agiu com imparcialidade. Então, aqui o recurso foi desprovido. Então, pessoal, outro julgado aqui, olha, do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? O processo iniciou-se lá e ele foi objeto de recurso também. E os julgadores, em instância superior, eles decidiram cerceamento de defesa, ausência de abertura de prazo para apresentação de réplica em exceção de suspensão. Exceção é exatamente o nome desse recurso para a gente arguir que o perito ou o juiz é suspeito para continuar atuando no processo, tá? Descabimento, pretensão, não tem amparo legal. Então, aqui os julgadores já de início já disseram que a pretensão ela realmente é descabida. Continuando aqui nesse julgamento. Então, agiu o ilustre, né, o muito digníssimo juiz monocrático. Juiz monocrático é aquele de primeira instância, de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 138 do CPC. Preliminar afastada, agravo de instrumento, exceção de suspensão, o nome do recurso. Olha, qual era a pretensão da pessoa, do advogado aqui, da parte que recorreu? Afastar o perito, que era um contador judicial, nomeado em razão de suposta parcialidade decorrente, de antigo vínculo com o município. Então, o município ele é parte nesse processo e a parte que está sendo prejudicada, ela vem dizendo aqui que o perito ele é suspeito porque ele já trabalhou para o município. Então, ele, no momento em que ele for preparar e for apresentar o seu laudo pericial, ele vai ser parcial, segundo a parte, está alegando aqui. Então, vou até voltar aqui. O perito é nomeado em razão de suposta parcialidade decorrente de antigo vínculo com o município. Descabimento, ocupou há muitos anos cargo em comissão, ou seja, foi constatado através das provas dos autos que esse perito ele tinha cargo de comissão junto à prefeitura, ele não era um servidor público, né? E que isso aconteceu há muitos anos. Ele tinha lá o vínculo de confiança com o superior hierárquico e não com o município. Então, a situação não se encontra no rol do artigo 135 do CPC, não comprovada a alegada suspeição. O recurso, mais uma vez, não foi provido. Então, pessoal, eu trouxe esses julgados, eu acho bem interessante, tem vários que vocês podem pesquisar nos sites dos tribunais, né? Porque, na verdade, o perito, ele a todo momento é muito, vamos dizer, bombardeado pelas partes, né? Querem esclarecimentos, impugnam o valor dos honorários, outra hora vem arguindo que ele está suspeito para atuar naquele processo, que ele está impedido. Então, tudo isso vocês têm que estar preparado e conhecedor também da legislação para que vocês possam se manifestar de imediato e embasado legalmente, certo? Então, eu trouxe até modelos de como será essa sua resposta e como será essa sua comunicação com o juízo da causa, tá? Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um modelinho muito simples de petição para que vocês utilizem para comunicar ao juízo a sua impossibilidade de atuar naquele processo por um dos motivos que nós acabamos de estudar, né? Então, o endereçamento ao juízo, que nós já falamos sobre isso, óbvio, indicar o número do processo. Então, se identificar, Mariana da Silva, brasileira, contadora,
inscrita no respectivo ordem de classe sob o número tal, venho muito respeitosamente informar a Vossa Excelência, na forma do artigo 144, né? O 144, ele, como nós estudamos agora, ele fala sobre o impedimento, né? E o 145, ele fala, fala sobre os motivos de suspeição. Então, você vai escolher o artigo 144, impedimento, ou 145, na sua petição. E o 157, nós estudamos também, e ele realmente fala sobre o dever do perito de cumprir o prazo, né, aceitando ou não o encargo. Então, venho muito respeitosamente informar a Vossa Excelência, estou até voltando o texto, na forma do artigo 144 e 157, ambos do CPC, que não obstante muito honrada com a designação, por motivo de fórum íntimo, olha só, não precisa dizer qual o motivo, você já colocou o artigo ali em cima e o juízo já vai realmente observar que o motivo está entre o impedimento e a suspensão. Mas você não precisa ser tão objetivo e tão claro de informar que motivo é esse. Coloca por motivo de fórum íntimo, já que a legislação lhe permite agir dessa forma, né? Encontra-se impossibilitada de exercer o encargo, apresentando as sinceras escusas e ficando à disposição deste juízo para maiores esclarecimentos, bem como para a realização de novas provas técnicas, quando assim solicitado. Se colocou à disposição do juízo, né? Enfim, não aceitou o encargo, justificou sucintamente os motivos, mas se colocou à disposição para novas nomeações. Requer, assim, sua dispensa daquela nomeação e a juntada desta aos autos desta petição para a ciência do autor, do réu, do defensor público, do Ministério Público, atendendo aos devidos fins de direito. Então, encerra a petição, assinatura e o número do órgão de classe, né? Vamos falando ainda sobre o processo físico nessa situação. Então, vai a assinatura realmente. Outro modelo que eu vou trazer para vocês aqui também, a única diferença é que nós indicamos aqui se estamos impedido ou suspeito, tá? Então, o texto acima é exatamente o mesmo, praticamente o mesmo. O artigo 144, nós acabamos de estudá-lo e ele fala sobre impedimento. Então, se você usar o artigo 144 aqui, você encontra-se impedido, né? Impedido aqui. A situação do 144 é o impedimento. E do 145 é a suspeição. Então, se você usou o artigo na forma do artigo 144, você já falou para o juiz que você está impedido, né? Agora, se você utilizar o artigo 145, você vai estar dizendo ao juiz que você está suspeito para atuar naquele processo. Então, vamos voltar aqui. Venho muito respeitosamente informar a Vossa Excelência, na forma do artigo 144 e 157 do CPC, que não obstante muito honrado com a designação, encontra-se impedido, portanto, impossibilitado de exercer o encargo, apresentando as sinceras escusas e ficando à disposição deste juízo para maiores esclarecimentos. Bem, é muito melhor você agir dessa forma do que sofrer as sanções graves que podem ocorrer se no momento oportuno do processo for constatado que você estava impedido ou suspeito, né, pessoal? Então, vamos agir dessa forma para não ter problemas, ok? Então, pessoal, terminamos a aula de hoje. Espero que tenha sido bastante útil para vocês, ok? Vamos seguindo em frente, muito conteúdo ainda
para ser abordado no nosso curso de perícia judicial. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestões, críticas, entre em contato conosco através do site do curso Beta. Vocês já conhecem as ferramentas. Até lá, pessoal. Vamos em frente, ok?